Olá, quem está entrando, meu celular tá caindo e eu tô aqui tentando arrumar, gente, acho que agora foi, não, ó, tá caindo, vamos ver aqui. Tudo bem? Boa tarde para quem tá no Instagram, no Facebook, todos bem? Oi, gente, oi, vamos ver se agora ficou. Tudo bom? Eu acho que o celular, ele não quer ficar. Agora foi. Foi? Foi. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu pôr aqui pra filmar. Não. Tudo bem, gente? Hoje eu vou trazer um pouquinho... Deixa eu mudar aqui. Hoje eu vou trazer um pouquinho o tema sobre as doenças, né? Muita gente... A gente aprendeu, né? Na verdade, que as doenças, elas são genéticas, elas são hereditárias, né? Aprendemos a vida toda assim. E eu venho trazer hoje, vamos ver aqui, uma nova referência. Estão me ouvindo bem? Só vou tentar arrumar aqui, porque infelizmente, a hora que eu entrei, caiu o meu celular do tripé. Ai, acho que assim deu. Deu. Agora sim. Tudo bem, pessoal no Facebook, uma turminha aqui no Instagram. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje eu venho trazer um pouquinho mais, né, sobre o que eu conheço, sobre o que eu estudo. E a base que eu trago hoje é da medicina germânica, né, a germânica Raikkonen e a constelação familiar. Então, é uma visão um pouco diferenciada sobre os sintomas, sobre as doenças, né? A gente aprendeu, todos nós, eu também não fui diferente, que as doenças, né, que os sintomas, eles são genéticos. Então, tem aquela história da pressão alta, né? Ai, na minha família, meus pais têm, meus avós, diabetes, colesterol, várias doenças, né, gente? Várias doenças, elas são determinadas como alarmantes para transmissão, né? Como se estivesse dentro do nosso gene, dentro da nossa carga, né, genética aí, a predisposição para aquela doença. E eu venho trazer aqui para vocês hoje uma outra referência de que isso não é bem assim que acontece. Nós temos sim, né, na nossa memória, no nosso DNA, informações desses sintomas, mas não como doença. Porque a doença, ela é um programa biológico do corpo, né? Então, tudo começa na nossa mente. Tudo começa no nosso centro mental, na nossa formação de ideias, né? Então, tudo que a gente vivencia na vida, toda situação que ela acontece de forma inesperada, a gente tem uma percepção desse fato, tá? Eu vou colocar isso como um trauma, tá? Eu vou usar isso como uma situação difícil, uma situação de trauma. Esse trauma, a forma como nós percebemos esse trauma, ele fica na nossa psique. A nossa psique, ela interpreta, né? Então, por exemplo, nesse exato momento, eu posso pedir para vocês que estão aqui pensar num cachorro. Cada um de vocês podem estar pensando de uma forma, né? Eu posso estar pensando no meu, que é um Shih Tzu. Quem tem cachorro pode ter pensado no seu e assim por diante. Quando a gente pensa dessa forma, a gente usa a nossa interpretação sobre o fato. Essa interpretação, a nossa psique, ela manda para uma parte do cérebro. E o nosso cérebro, cada parte do nosso corpo, cada órgão,
ele é correspondente a uma parte do nosso cérebro. Então, nós temos todos os órgãos, todos os ossos, tendões, ligamentos, músculos, tudo. E cada um serve para uma coisa. O estômago serve para uma coisa, o pulmão para outro, o fígado para outro. Cada órgão, ele serve para algo no nosso corpo. Então, cada parte desses órgãos é uma parte do cérebro que manda. Então, se eu percebo algo, de acordo com a forma com que eu percebo, ela vai para o nosso corpo. Ela vai para o órgão. Ela vai em forma de sintoma. Só que o sintoma, gente, por mais difícil que seja vocês acreditarem, o sintoma ele vem para nós como um programa de sobrevivência, como um alerta. Você sofreu aquele trauma lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma gastrite, um problema no estômago. O estômago serve para digerir. Se a gente vive alguma situação onde nós não conseguimos digerir bem essa situação, a informação fica presa lá no estômago. Aí vem as gastrites da vida, vem os sintomas da vida. Quando a gente resolve a situação, né, que a gente não digeriu naquele momento, a dor passa, o sintoma passa. Só que a gente aprende a muitas vezes não resolver, né? A gente passa por cima, depois eu resolvo. Ou a gente resolve de um jeito para ficar amenizar a situação, mas não muitas vezes do jeito que a gente gostaria de resolver, né? E aí, isso vira muitas vezes uma doença crônica, né? Ela perdura aí por um montão de tempo. Algumas vezes, pessoas tomam remédios por uma vida toda e isso acaba não resolvendo. E aí, onde entra o tema da live de hoje, né? Que eu digo para vocês que ela não é genética. Se tudo que nós vivenciamos depende da minha interpretação, da minha psique, mediante aquele trauma que foi vivido, eu vivi, então a doença ela é minha. Como é que, às vezes, os filhos têm os mesmos sintomas do pai, da mãe, do avô, do bisavô, isso vai lá atrás. Aí é onde entra a visão sistêmica, que a gente acaba trazendo esse DNA em honra àquela pessoa. Então, sistemicamente falando, eu trago o mesmo comportamento, eu trago a mesma informação do trauma. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu tenho na memória, por um exemplo, vou falar aqui, a minha mãe. A minha mãe, a minha avó tinha reumatismo, a minha mãe tem reumatismo e todas as minhas tias têm reumatismo. O reumatismo, ele parte de um processo de autodesvalorização, né? Porque a gente está falando aí de nervos, de parte óssea, algumas pessoas chegam até a virar uma artrose, né? De grave a situação. Então, a minha avó, ela passou por um processo de desvalorização muito grande, né? Com o meu avô, com a vida que eles viviam e assim por diante. Aquela memória, essa informação de desvalorização, ela tá lá dentro da minha avó. Minha mãe nasce da minha avó, então ela traz essa memória da minha avó e isso fica nela. Em todas as tias. Se eu não olho para esse processo de autodesvalorização, eu continuo trazendo essa memória. Então, eu continuo trazendo a doença, o sintoma, como uma carga genética, mas não como doença, como memória, como trauma. E aonde a constelação entra nisso? Quando eu tenho a visão sistêmica, eu olho para onde isso começou, eu olho para esse sintoma e eu posso corrigir, eu posso dar o lugar, eu posso honrar, eu posso equilibrar o que estava desequilibrado, eu posso fazer pertencer quem não pertencia, que são as leis básicas da constelação familiar. Então, a doença, ela não é genética como doença, mas a gente traz na memória a informação do trauma, a informação da dor.
E nós fazemos isso muitas vezes por honra, por amor. Então, por honrar a minha mãe, por honrar a minha avó, eu trago essa memória. Por amor a elas, eu também tenho essa dor, esse sintoma. E aqui também pode entrar algo bem interessante, que é por pertencimento. Então, se todo mundo tem esse sintoma, se todo mundo tem essa memória de dor, para eu pertencer a essa família, para eu pertencer a esse seio familiar, eu também tenho que ter. Então, também entra dentro de uma lei de pertencimento os sintomas. Então, muitas vezes, as doenças que a gente determina como genética, ela só é uma forma de pertencer àquele grupo familiar. Ela só é uma forma de pertencer àquela família, àquele sistema. E quando a gente olha para as 3 leis base da constelação familiar, hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, faz um pouco mais de sentido para que a gente consiga entender por que a gente traz esses sintomas dessa maneira, né? Porque eu posso, por pertencimento, trazer as doenças, por ordem e amor, eu trago porque eu olho para a dor, e pelo equilíbrio de troca também. Porque se dentro de um sistema alguma pessoa é excluída, ela é julgada, vamos dizer, excluída por algum sintoma, por alguma doença, automaticamente essa memória, ela fica em aberto no meu sistema familiar e de alguma forma o campo, o sistema, o universo, ele vai fazer com que a gente equilibre isso. E como é que eu equilibro o que foi excluído? Trazendo. Então, lá no passado foi excluído, então hoje eu equilibro trazendo de novo. Então, muitas vezes, quando a gente abre um campo de constelação familiar ou no próprio atendimento da reprogramação biológica, a gente percebe que a doença ela vem mostrar algo. A doença ela vem mostrar uma exclusão, a doença ela vem mostrar alguém, alguma dor, algum sintoma, algum trauma que foi vivenciado. Nessa linha, né, da psicoterapia, na linha terapêutica, a doença ela nunca é uma doença simplesmente por ser. A doença ela está a serviço. O sintoma ele está a serviço de algo maior, né? Tem doenças gravíssimas, eu sei disso, mas mesmo essas doenças gravíssimas, ela está a serviço de algo maior, né? Um tumor, os cânceres, né, mais agressivos, todos eles estão à base de um serviço, né? Ele está ao nosso serviço, ele está a serviço do nosso sistema familiar, ele está a serviço de nós mesmos. E aí é muito interessante, porque quando a gente entende, né, quando a gente percebe isso, o processo de cura ele é muito lindo. Porque você entende que aquele trauma que você vivenciou, ele pode ser, eu vou usar o termo curado, né? Esse trauma que a gente vivenciou, ele pode ser curado de uma maneira muito mais sutil, de uma maneira muito mais leve do que muitas vezes a gente deixar isso virar uma doença crônica e passar aí a vida toda tomando medicamento. Anteontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando o que era a pressão alta, porque é uma mulher que faz atividade física, que tem uma alimentação super saudável e na família não tem ninguém com a pressão alta. E ela diagnosticada com pressão alta, passando mal no trabalho e tal. E aí eu falei pra ela, olha, a pressão alta ela tem 2 fatores, né? O primeiro fator é a sobrecarga, né? Então, eu tô muito sobrecarregada, uma situação muito estressante de sobrecarga. Então, a pressão, ela aumenta para dar suporte para esse momento vivido. Ou ela pode estar relacionada com conflito de rim. E aí, o conflito de rim, nós podemos estar vivendo 4 situações para estar falando do conflito de rim, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, mas depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas o conflito de rim é solidão, abandono, maus tratos ou falta de dinheiro. Então, imagine que nessa quarentena,
a pessoa não pode ver ninguém, não pode trabalhar, então ela pode estar vivenciando o conflito de solidão, o conflito de abandono e alguns até o conflito de falta de dinheiro. Então, pode ser um problema renal também, né? Renal no sentido do conflito de rim. Só que quando eu falei isso pra ela, ela falou, já sei o que é. Então, ela ela subiu de cargo e a chefe dela disse que ia passar as instruções desse novo cargo, porém, a chefe dela foi embora e não passou nada. Então, ela tá tendo que aprender tudo sozinha. Então, ela tá num cargo novo, pessoas abaixo dela, ela trabalha em um hospital. Então, assim, ela tá surtando com a sobrecarga, muita pressão. E ela ainda quer fazer tudo, né? Tem a questão do perfeccionismo. Então, ela quer fazer tudo muito correto. E aí, na hora, ela identificou essa sobrecarga. Fez sentido para mim isso. Então, vamos tratar olhando agora de que forma você pode melhorar isso. Porque se você for numa linha médica, simplesmente, você vai fazer lá os exames, vai fazer o Holter e tal, vai falar que você tá com pressão alta e vai te dar um remédio. E aí, o remédio, ele nunca vai deixar a pressão entrar na normalidade. Porque o conflito aqui, a mente, ainda vai estar avisando ela que ela tá naquele conflito de sobrecarga. E aí, a pressão alta. Ela toma o remédio. O remédio, ele normaliza a pressão porque tá com medicamento. Porém, como ele só tá normalizando a pressão e não a informação da psique, a pressão sempre vai estar oscilando. Então, você sempre vai ter que estar tomando o remédio. Então, a grande sacada é a gente entender qual é o nosso conflito biológico, para que a gente resolva o conflito biológico e tem situações que consegue reverter o uso de medicamento, tá bem? Então, quando a gente resolve o conflito, dependendo do grau, se o órgão, né, que a gente tem que olhar tudo isso, o órgão, o tecido, ele não tiver danificado, a gente pode sim até tirar medicamento, porque tudo tá no cérebro, gente, tudo tá na mente, a mente manda em tudo, só que a mente mente, né? Então ela fica mandando lá que tá no conflito, e aí manda ela pro corpo, só que se a gente não resolver, ela vai continuar mandando pro corpo lá aquela situação, porque ela quer proteger a gente, né? Ela quer criar situações para que a gente entenda e resolva. Então, com tudo isso, o que eu quero dizer? As doenças, elas não são genéticas, elas não são passadas por DNA, tá bem? O que acontece é que as memórias de dor, as memórias de trauma, sim, elas estão impressas na nossa família, no nosso seio familiar. Mas isso não quer dizer que, porque a minha mãe tem problema de pressão, de diabetes, de artrite, de artrose, de renal, não quer dizer que eu também tenha que ter, ok? E aí, cada doença, cada sintoma, ele tem um sentido específico. Então, a bexiga é a urina, o estômago é a digestão, o pulmão é o ar, que é a respiração, fígado, o cérebro, o ombro, a mão, cada coisa serve para uma coisa. E aí, o nosso conflito, se é mediante essa informação, né? Se eu digito muito, digito o dia inteiro, mas eu odeio o meu trabalho. Se eu digito muito, né? O tempo todo eu detesto digitar, eu tô aqui só porque eu preciso do dinheiro, eu tô mandando informação pro meu cérebro que eu detesto esse trabalho, que eu odeio fazer isso. E aí o meu cérebro vai falar, caramba, tá tão difícil assim para você sobreviver? Então tá bom, vou te tirar disso. Tendinite. Aí com a tendinite, o que eu sou obrigada a fazer? Me afasto do trabalho. E aí muitas vezes, por isso que as LERs da vida, né? As lesões por repetição, quando você para a repetição, a dor passa. Porque o cérebro deixa de mandar a informação. Ele te salva, na verdade, né? Então, já que digitar te traz tanta dor, eu te tiro dessa dor. Toma uma tendinite para você. Então, quando a gente entende isso, a tendinite, né, nesse caso, pode ser por N coisas, tá? Eu tô dando exemplo para vocês. A gente ressignifica esse odeio digitar. A gente ressignifica eu odeio o meu trabalho. E aí a dor, automaticamente, ela tende a passar, ela tende a
ela tende a desaparecer, tá? Assim também é com o alimento. Então, eu tenho intolerância, eu tenho alergia, alguma coisa. Com essa visão, não existe as alergias, né? Existe, por exemplo, um conflito biológico que foi vivido no momento em que a gente estava comendo tal refeição. Eu atendi recentemente um caso bem interessante. Ela disse que tem alergia a Super Bonder. Então, assim, todas as colas do mundo ela pode usar, mas a Super Bonder, se ela chegar perto e sentir o cheiro da Super Bonder, a unha coça e o queixo, assim, até descama o queixo. E aí a gente foi tentar entender esse queixo e essa mão. Por que a alergia do Super Bonder no queixo e na mão? Gente, é uma loucura, né? Eu tenho alergia a Super Bonder, só que a alergia só dá no queixo e na mão. Aí nós fomos investigar de onde estava vindo isso. Ela morava em Santos e ela ia mudar aqui para São Paulo. E nesse momento que ela estava fazendo essa transição, um dia ela estava colando unha daquelas de gel para fazer de porcelana e tal, e ela estava usando o Super Bonder. E nesse momento ela começou a bater um papo com a mãe e falar dessa dificuldade de deixar a mãe sozinha em Santos, ter que vir para São Paulo, como é que ia ser a vida. Começou naquilo e, enfim, gerou aquela situação de angústia, de dor, de sofrimento, né? E aquela informação memorizou. E ela ancorou aquele momento de dor que ela estava ali com a mãe, de despedida com a mãe, com o Super Bonder. Então, toda vez que ela mexe no Super Bonder, aciona aqui a luzinha da dor da despedida, da dor de ter que deixar a mãe sozinha e ela ter que vir sozinha encarar uma nova experiência, uma nova vida aqui em São Paulo. E aí é interessante porque depois nós demos risada, né? Porque onde já se viu, né? Olha o que a mente ancorou, o Super Bonder. Então, ela não pode sentir nem o cheiro, assim, do Super Bonder. Não podia, né? Sentir nem o cheiro do Super Bonder, porque coçava aqui. Então, possivelmente, a gente, depois conversando, ela lembrou que ela estava fazendo colando e tal, e no momento pôs a mão aqui. Então, aqui o queixo ficou a memória, né? Então, ancorou o queixo, a mão e o cheiro do Super Bonder. E aí, quando a gente entende isso, ressignifica a memória que está programada aqui no cérebro, a gente ressignifica a informação que está aqui no cérebro, e aí fala para o cérebro, cara, né? É todo um trabalho, é claro, não é dessa maneira que eu tô falando para vocês, mas é reprogramar essa informação do cérebro que existe aquela dor, aquele trauma com o Super Bonder, porque não existe. Foi um fato isolado, foi um fato naquele dia. A gente ressignifica aquele dia e aí a pessoa pode usar o Super Bonder normalmente, porque não é o Super Bonder, porque se fosse, né? O Super Bonder dá alergia. Todo mundo que usasse o Super Bonder teria alergia. A lactose faz mal. Se fosse assim, todo mundo que tomasse ou comesse alguma coisa que tivesse lactose passaria mal, né? O pão, a farinha branca, enfim, né? Um monte de coisas. Então, cada caso é um caso, mas o meu recado principal aqui para vocês é que as doenças, elas não são transmitidas geneticamente como doença. Elas são transmitidas como memória, como traumas, memórias de dor. E aí, se começa em nós, por exemplo, eu disse aqui, a minha avó tinha o reumatismo, a minha mãe tem reumatismo. Então, é uma tendência genética. Então, eu vou lá e ressignifico, inclusive eu já fiz isso lá com a minha avó, que foi onde começou. Mas se eu tenho um trauma que começa comigo, aí eu ressignifico o meu trauma comigo para que o meu filho não tenha. E aí eu corto essa passada de informação geneticamente, tá? Isso acontece com todos os sintomas, com todas as doenças, tá bom? Esse é o meu recado para vocês por hoje. Obrigada pela presença de cada um, pessoal, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida sobre essa temática, pode mandar aqui no Instagram ou no Facebook, que eu respondo para vocês, tá bem?
Espero que com tudo isso que o nosso planeta, né, esteja passando, você e sua família estejam bem, estejam com saúde. E a minha dica é que vocês se equilibrem. Equilibrem a mente, equilibrem os sentimentos, porque com tudo isso equilibrado, o corpo não sofre. O corpo, ele entra num estado de paz. Então, esteja em presença na paz, nos bons pensamentos, que com certeza o corpo, ele responderá de uma forma melhor. Tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Beijos, até!